Série especial: Ativismo judicial e os bastidores da Lava Jato. Lava Jato, da propina às altas cortes. O avanço das investigações sobre corrupção sistêmica no Brasil. A Operação Lava Jato revelou um esquema massivo de corrupção, envolvendo empresas estatais como a Petrobras e empreiteiras. A cooperação entre a Polícia Federal, o Ministério Público e delações premiadas ajudou a mapear uma rede de propinas destinada a políticos e empresários. O impacto dessas investigações chegou aos três poderes envolvendo partidos de todo o espectro político, incluindo o PT, MDB, PSDB e outros. A chegada ao Supremo Tribunal Federal e ao gabinete de Dias Toffoli. Durante o desdobramento da Lava Jato, menções surgiram em delações que relacionavam escritórios de advocacia ao suposto pagamento de propinas. Entre esses escritórios, citações apontaram para vínculos com Roberta Rangel, esposa de Dias Toffoli, presidente do STF entre 2018 e 2020. O então ministro Toffoli, antes de integrar a Suprema Corte, foi advogado do PT e advogado-geral da União no governo Lula. Sua proximidade com lideranças do partido e o envolvimento de pessoas próximas a ele geraram questionamentos sobre sua atuação em julgamentos relacionados à Lava Jato. O Inquérito do Fim do Mundo e a imprensa na mira. O Inquérito 4781. Investigando quem investiga. Em 2019, o STF abriu o chamado Inquérito do Fim do Mundo, conduzido por Alexandre de Moraes, para apurar ataques à corte. Durante esse inquérito, matérias jornalísticas como a da revista Cruzoé foram alvo de censura, sob a alegação de conterem informações falsas e ofensivas. A matéria censurada citava Dias Toffoli como o amigo do meu pai, uma referência em e-mails de Marcelo Odebrecht, que indicava possível envolvimento de Toffoli em esquemas de corrupção. Ativismo judicial sem precedentes. O inquérito foi duramente criticado por juristas e entidades de imprensa que apontaram abuso de autoridade e uso da máquina do judiciário para intimidar opositores. A censura à matéria foi vista como uma violação à liberdade de imprensa e reforçou a ideia de um ativismo judicial crescente no STF. De Sérgio Cabral a José Dirceu. O retrocesso no combate à corrupção, o desmonte da Lava Jato. Decisões do STF, como a anulação de condenações sob alegação de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, foram interpretadas como parte de um esforço para enfraquecer a Lava Jato. A libertação de figuras como José Dirceu, delator e ex-ministro condenado, e Sérgio Cabral, ex-governador condenado a mais de 300 anos de prisão, exemplificam esse retrocesso. Devolução de recursos de corrupção. Empresas e políticos que haviam colaborado com a recuperação de bilhões desviados começaram a recorrer à justiça para reaver valores apreendidos. Estima-se que parte dos recursos já recuperados esteja sendo devolvida a investigados com base em decisões judiciais controversas. O futuro da justiça no Brasil e as palavras que ecoam eleição não se ganha, se toma e perdeu mané. Declarações como essas, atribuídas a ministros do STF, geraram acusações de interferência indevida na democracia brasileira. Críticos afirmam que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou seus limites constitucionais, interferindo diretamente em decisões políticas e na condução das eleições. Dias Toffoli e o papel do STF hoje. O ministro Dias Toffoli continua sendo figura central em decisões que impactam investigações de corrupção. Sua atuação, muitas vezes, beneficia políticos e empreiteiras envolvidas na Lava Jato. O STF, enquanto instituição, enfrenta uma crise de confiança, com uma parcela significativa da população acusando a Corte de ativismo judicial e de agir como uma suprema instância política. Conclusão da Série A. Operação Lava Jato foi um marco no combate à corrupção no Brasil, mas os desdobramentos recentes apontam para um enfraquecimento das investigações e um fortalecimento do que muitos classificam como ativismo judicial.
A relação entre figuras do judiciário, empreiteiras e políticos segue sendo alvo de desconfiança e questionamento, colocando em xeque o equilíbrio entre os poderes e o futuro da democracia no Brasil. Bem-vindo ao Arte e Visão Política. Aqui você encontra uma visão atualizada, crítica e envolvente sobre os principais acontecimentos políticos no Brasil e no mundo. Participe das nossas lives ao vivo, acompanhe análises profundas e fique por dentro de tudo que impacta o cenário político e a sociedade. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos construir uma comunidade de diálogo e conhecimento. Arte e Visão Política, onde informação e reflexão se encontram.